Fala pessoal, eu estou aqui hoje com o Roberto Haltri, ele que é um ator já renomado, na verdade, ele é inúmeras coisas. Ele é roteirista, ele é diretor, ele é cantor, é compositor, ele tem muitas coisas na linha da arte que ele produz e hoje a gente vai bater um papo com ele e eu fico muito contente porque ele é um cara que consegue fazer várias ações e é isso que eu quero deixar para você como mensagem sobre um legado, sobre o que de fato a gente faz que pode ser o diferencial para a humanidade. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Bob. Para mim é um prazer enorme estar com você, admiro muito o seu trabalho e esse é um dos motivos pelos quais na hora que você falou vamos fazer uma entrevista, eu falei venha, porque você também é um cara que eu admiro muito. Obrigado, fico muito contente pelo seu depoimento e vamos começar. Você é um ator que conseguiu emplacar, né, ficar conhecido nacionalmente através de um personagem chamado Brutão. E quanto tempo você ficou no Zorra fazendo esse papel? No Zorra eu fiquei 7 anos. Eu tinha um programa chamado Johnny Bravo Show, que era um programa que eu fazia na TV comunitária do Rio de Janeiro de madrugada, e esse programa uma hora para outra bombou, porque era bem trash, era bem propositadamente, né? A falta de recursos fazia com que a gente abusasse da criatividade. E aí eu fui chamado para o Zorra, pelo Sherman, fiquei lá 7 anos, fazia vários vilões, até que surgiu a oportunidade do Brutão. E aí o Sherman e o Hugo Olimecha pediram que eu criasse um personagem dentro das características de desenhos animados, e daí veio o Brutão. Fiz o Brutão mais ou menos uns 2 anos e meio em sua totalidade. Nós pegamos mais ou menos 1 ano e meio direto com o quadro, e depois foi interrompido, mas a gente veio com pequenas aparições nos especiais, e voltava, saía, porque tinha um problema, porque o quadro era um quadro considerado extremamente infantil para um programa adulto. E isso foi o que ocasionou a saída do quadro do ar, né? Depois de muita discussão, acharam que era melhor sair, chegou a ser cogitada a possibilidade de nós irmos para o programa do Renato Aragão, mas por uma questão de desentendimentos na época, entre os programas, não foi, não aconteceu. Mas quase que a gente foi, quase que nós fomos os personagens migrando, né, quase que migramos para um outro programa. Já foram 7 anos no total, depois eu fui para o metrô, no total, fiquei um tempo lá, e aí depois fui migrando. Aí eu que migrei para o Renato Aragão. Aí eu fui para Aventuras do Didi, saí de um programa para o outro. Que foi genial porque eu já tinha trabalhado com grandes nomes da comédia no Zorra, o Zorra me proporcionou isso. Eu trabalhei com a Júlio Ribeiro, com o Paulo Silvino, Tutuca, Anquito, enfim, inúmeros grandes nomes da comédia brasileira. E depois eu fui trabalhar com o Renato Aragão e Dedé Santana, né? Assim, que era um sonho de menino. Né? Cresci vendo os caras e tive o prazer de contracenar com eles. Né? Então, assim, o Zorra e o Aventuras do Didi me deram a possibilidade de trabalhar com meus ídolos. Isso foi maravilhoso. Dedé Santana, eu vejo nas redes sociais que vocês continuam uma amizade, isso é fundamental. E eu queria fazer uma pergunta que eu sei que não é muito da sua área, mas é uma polêmica que surgiu a nível nacional a respeito da vida pessoal do personagem Didi, que todo mundo fala que não é muito aquilo que tinha sido vendido pela televisão. Então, você que trabalhou de fato com Renato Aragão, você tem uma admiração muito grande que eu já vi por Dedé Santana. Agora, a questão do seu relacionamento com o Didi, de fato, o que você teria a falar a respeito dele? Olha, o Dedé é um amigo que eu mantenho até hoje, né? Nós nos falamos com frequência, eu chamo ele de mestre, porque é um cara que me ensinou muito da arte de clown. O cara é o mestre. Eu aprendi e aprendo muito com o Dedé sempre. E aprendi muito com o Renato também. Renato para mim foi um pai, porque eu não tenho que reclamar do Renato, pelo contrário. Ele e a esposa dele foram maravilhosos comigo, a família dele foi maravilhosa comigo. No momento em que eu precisava muito, né? Eu não estava bem no Zorra, não estava bem. O Zorra é uma série de questões que eu preciso falar também. Não convém, são coisas do passado, e o passado deve ficar no passado. Eu não via caminhos, né? Não tinha como, eu tentava crescer, não conseguia, não havia oportunidade, até porque era muita gente, né? E tinha aquela coisa dos que tinham um tamanho
maior, assim, não tem uma babaquice isso, mas existe. E aí não tinha mais oportunidade e eu pedi para ir, né, para trabalhar com o Renato. E eu tinha feito, durante um hiato em que eu saí do Zorra e voltei, porque eu trabalhava no Zorra, saí um tempo, né? Quando o Brutão acabou, fiquei um tempo fora do Zorra. Fui chamado a voltar na época do metrô. E esse tempo que eu fiquei fora, eu fui chamado pelo Renato para fazer o Aventuras do acampamento de férias do Didi, onde eu fiz o Brutalone, que foi um personagem bacana demais, porque um personagem que eu tive uma liberdade de criação muito grande, que me foi dada pelo próprio Renato e pelo diretor. E assim, foi bem bacana trabalhar com ele, eu gostei muito, fui muito bem tratado, fui muito bem acolhido e fiquei com aquela impressão assim, caramba, né, cara, eu acho que eu nunca tinha sido tão abraçado dentro da Rede Globo até aquele momento. E aí quando eu me senti incomodado no Zorro, eu pedi para trocar, naquela época eu não podia. Hoje em dia você trabalha na Globo, você vai de um programa para outro com maior facilidade. Naquela época eu não podia. Você trabalhava em um programa e estava preso ali. E eu pedi para isso, né? E fui muito bem recebido. O Renato me recebeu com carinho. Eu me lembro que eu chorei muito no dia que eu descobri que o Renato e o Dedé gostavam do meu trabalho. Eu estava no Zorra, eu era um pouco, sabe, um peixe fora d'água no Zorra, porque eu não fazia parte da turma, enfim, cheguei de outro meio, eles eram todos chegaram, aquela nova geração do Zorra tinha chegado toda junta de uma peça de teatro que tinha na época, que era uma espécie de show de talentos, e todo mundo tinha vindo dali, e eu tinha vindo de outro veículo completamente diferente, eu era o cara do programa Trash da TV comunitária, e enfim, me sentia muito deslocado. E um dia, eu sozinho, quieto no meu canto, e a Miojo, que é uma cabeleireira, muito gente boa, ela falou assim, cara, tem um fã seu querendo te conhecer lá fora. Né? E eu cheguei lá e era o Dedé Santana, e eu comecei a chorar na hora, e ele falou, cara, eu só vejo o Zorro por tua causa. Eu adoro o Brutão. E chorei, ele falou, vem cá que tem mais um fã querendo te conhecer. Ele me levou até o Renato me levantou, falou, meu filho, me deu um abraço, eu chorei. E foi maravilhoso trabalhar com eles. Fui bem tratado, fui respeitado, fui acolhido com muito carinho, então sou muito grato. E aí as pessoas falam, mas eu quando fui conhecer o Renato, eu antes disso tinha medo. As pessoas falam, não, o Renato é bravo, o Renato é isso, o Renato não gosta de brincadeira. Mas a questão é a seguinte, por exemplo, você imagina que eu durante anos fui chamado de Brutão na rua, e até hoje as pessoas falam assim, faz o Brutão, faz o Brutão. Não, olha que você não quer ser o Brutão, cara. Eu sou o Roberto, né? Então você imagina o cara anos, Didi. Não, ele é o Renato, cara. É só isso. Não tem nada demais. O cara querer ser chamado de Renato, direito como eu quero ser chamado de Roberto. Eu não quero ser chamado de Brutão, de Galego, ou de Geraldão, ou de Fifi, ou de qualquer um dos meus personagens. Eu quero ser chamado de Roberto. O maior respeito que eu tenho é pelas minhas personagens. É muito difícil para o artista quando ele tem um talento muito grande, como você tem, e de repente as possibilidades te prender em um único personagem. Mas quando você fez a novela Salve Jorge, você teve a oportunidade de viver um outro lado, que era totalmente inverso de tudo que você já viveu no humor. E isso para ti, conta pra gente qual foi a satisfação que você teve de encarar um novo personagem. Foi uma surpresa, foi um presente de Deus. Eu estava trabalhando com o Renato, fui chamado para fazer a novela. No começo eu quase não ia, porque eu estava muito bem no Renato. O Renato falou, vai filho, vai que a gente vai fechar aqui, a gente vai parar. O Renato estava querendo se aposentar da TV. E aí eu fui e foi desafiador. Né? A história do Brutão é que a grande verdade é que só descobriram que eu era o Brutão de verdade na novela, porque eu era um personagem mascarado que não ia a nenhum programa. Os pessoas sempre falavam assim, o Patrick Abadia. Não tinha Patrick Abadia Brutão. Eu fazia parte do quadro, mas não fazia parte da história, entendeu? Eu fui muito massacrado. Mas enfim, paciência, tudo... Enfim. Aí o que acontece? As pessoas, pra mim foi maravilhoso, porque eu entro na novela, todos descobrem que aquele cara sem máscara é o Brutão, né? Já foi maravilhoso pra mim isso. De uma hora para outra, todos, caramba, olha só, é o cara que fazia o Brutão, né? Finalmente, né? Descobriram quem era o ator por trás da máscara.
eu mudava completamente, né, da água para o vinho, porque eu fazia humor. E aí estava fazendo, não só estava fazendo drama, mas fazia um personagem carregado de maldade, né? É um vilão, né? É um vilão, né? Ele não era o vilão da novela, mas ele era um dos vilões. Porque o legal do Salve Jorge era isso, né? Tinha a turma dos vilões. Isso era muito legal, era muito legal. Salve Jorge tinha a turma do mal, e eu fazia parte dessa turma. E foi difícil, assim, porque quando eu comecei, nem fala eu tinha, né? Então mas eu aparecia muito, né? Eles gostavam da minha cara, eles me expunham o tempo todo. Eu aproveitava e exprimia toda a maldade no olhar, e ali fui crescendo, fui ganhando nome, fui ganhando fala, consegui chegar ao final da novela com um tamanho bacana. Foi muito bom para mim. Por um lado também, aí o pessoal daquela perfilização do ator, eles já queriam me chamar para fazer um outro segurança logo depois, né? Eu falei, não, eu queria outro caminho. Criar um perfil. Eu queria outro caminho. E aí assim, na Rede Globo, eu vi que estava acontecendo a mesma coisa que no Zorro, né? Eu era mais uma fila enorme querendo um emprego, e eu falei, caramba, né, cara, vou ficar aqui esperando, né? Será que rola, será que não rola, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Eu me lembro que o Alexandre Kepler, que é um diretor do qual eu gosto muito, um cara super bacana, um dos caras que me dirigiu o Salve Jorge, ele falou uma vez pra mim, ele me encontrou uma vez e falou, pô, cara, cadê você? Você fez uma novela aí? Eu falei, poxa, Alexandre, eu tô aí, tô oferecendo meu trabalho. O cara às vezes nem vê. Aí ele falou assim, pô, Roberto, sabe o que é, cara? Que realmente é muita gente pedindo, é muita gente em cima. Então fica difícil, né, cara? Tem que ter o fator sorte, tem que ter uma série de coisas. E aí, durante a novela, eu tinha gravado alguns filmes. Eu gravei um longa, 2 curtas, assim, nos intervalos. Que a novela tinha uns intervalos que eu conseguia viajar, fazer alguma coisa. E eu comecei a me apaixonar. Não, minto. Antes da novela, eu gravei um longa. Antes da novela, eu gravei um longa. Era o meu primeiro longa no cinema e eu tinha ficado fascinado, feito amizade com pessoas muito legais que são meus amigos até hoje, né? Luciano Zafia, André Ramiro, Del Garcês, enfim, pessoas que são meus amigos até hoje. E dali eu fui achando um nicho durante a novela, eu fiz 2 curtas e comecei a gravar um longa, porque não dava tempo, né, de gravar direto um longa, mas eu fui. E aí eu comecei a investir nisso, que eu falei, pô, aqui tem um caminho, eu não posso ficar parado. Eu queria voltar para o teatro, cheguei a fazer alguma coisa, mas não com a intensidade que eu fazia no Zorro e no Didi, porque no Zorro e no Didi, na linha de shows, a gente gravava menos do que se gravava uma novela, e você tinha uns dias da semana que você podia se apresentar, então eu fazia uma peça atrás da outra. E aí, de repente, fazer uma peça atrás da outra, sem você estar com sua imagem veiculada em algum programa, não é tão legal. Daí eu falei, cara, eu vou pro cinema. Aí comecei a fazer, foram 19 curtas, um atrás do outro, e vambora. Longa pra caramba, sabe? Um atrás do outro, nem tudo que eu fiz chegará a algum lugar, mas me levou até onde eu estou, entendeu? Fiz alguns filmes excelentes, outros nem tão bons assim, né? Fui dirigido por bons e maus diretores, mas trabalhei com um monte de gente legal, fiz amizade, foi abrindo caminho. E eu fui trabalhando em vários lugares, eu trabalhei no Pará, eu trabalhei aqui no Piauí, né? Eu trabalhei no Maranhão, eu trabalhei, no Tocantins, interior de São Paulo, interior de Minas, fui gravando no Espírito Santo, e por aí foi, né, cara, pelo Brasil afora, gravando, fazendo cinema, conhecendo pessoas, e aí passei a viver disso, cara, me tornei um cara do cinema, graças a Deus, né, eu tinha uma experiência de produção muito grande, que eu morei um tempo fora e eu trabalhei como produtor lá fora, e aí eu sempre usei essa minha experiência de produção a favor da minha carreira. Quando eu cheguei no cinema, tinha um movimento de cinema independente muito grande acontecendo, eu percebi que não se tinha muito ali a figura do produtor tão experiente como se tinha no grande cinema, digamos assim. E aí eu comecei a me oferecer para ajudar, né, cara? E as pessoas, caramba, o cara tem experiência nisso, então eu atuava, eu produzia, e assim foi, né, cara? Assim foi, a coisa foi crescendo, e hoje em dia, tu vê, eu estou num momento ótimo. Existem as paixões da sua vida, como a gente vê, existe a atuação em TV, cinema, que são linguagens diferentes. E também outra coisa que eu acho que marca muito a sua característica é o teatro. Né? Você já tem história aí vivendo a paixão de Cristo, encenando um espetáculo que traz para a humanidade em si uma mensagem que não muda de 2000 anos atrás até hoje. E comove. Comove. Então, para você, durante esse processo de fazer a paixão de Cristo, qual é o momento, o que te marca
qual é a mensagem que você acha que a humanidade hoje precisa sempre estar revendo através da história de Cristo? Veja bem, né? Eu sou um cara extremamente religioso. O que acontece, quando eu vim a primeira vez fazer, ano que vem, quando acaba, né, após a pandemia, eu vou estar fazendo pela 9ª vez a Paixão de Cristo aqui em Teresina. Né? Através dessa Paixão de Cristo, das participações aqui, eu consegui o título de cidadão teresinense, que é o trabalho que eu faço de padrinho da Paixão, digamos assim. Eu já trouxe para participar vários amigos, Érica Januza, André Ramiro, Antônio Fernando Júnior, Xambida Acordeon, Pilar Costa, enfim, um monte de amigos que eu convidei para participar. E aí me deu essa notoriedade local, né, pelo carinho da população, né, o carinho que eu recebo e que eu procuro dar também em troca. Cara, é fenomenal porque, assim, é como você falou, né, há 2000 anos essa história comove, né, e cada vez é mais atual. Por quê? Porque eu acho que a grande mensagem de Cristo, né, é a que nós temos que amar ao próximo como a si mesmo. Cada vez mais isso é necessário, cada vez mais isso é atual. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão se tornando mais egoístas, né? As pessoas estão se tornando egocêntricas, as pessoas têm olhado para o próprio umbigo. Né? E esse olhar não é um olhar saudável, porque as pessoas poderiam olhar para si mesmo, olhando o seu interior e procurando buscar esse Deus que está dentro de nós. Mas não é isso que está acontecendo. As pessoas estão se tornando egoístas, as pessoas estão se tornando cada vez menos amorosas em relação ao próximo. Né? Então nós precisamos muito dessa mensagem no momento. Essa mensagem é muito importante. Nós temos que amar ao próximo como amamos a nós mesmos, para que tudo flua melhor, né? Porque assim, o seu direito começa onde termina o meu e vice-versa. Nós temos que aprender a respeitar o próximo, né? A ter carinho, a ter amor, né? A dar a mão, a fraternidade, a solidariedade. Tudo isso está presente na mensagem do Cristo. É sobre isso que Deus nos fala nesse espetáculo, sobre o amor. Né? A grande mensagem de Jesus é essa. Ele morreu por nós. Né? Ele se dá em sacrifício para que nós sejamos livres. Então essa mensagem, ela é muito atual. Ela é muito atual e muito importante. Ela tem que continuar, né, sendo ouvida, porque cada vez mais é necessário. Você vê nesse momento atual de pandemia, graças a Deus estão surgindo vários projetos de solidariedade. Mas você vê o outro lado também. Você vê as pessoas roubando no momento se aproveitando da situação para roubar. Né? Você vê que nunca o mal foi tão escancarado. Né? Sabe? E não é Brasil, é mundo. Você vê no mundo um monte de pessoas que têm poder, entre aspas, né? Porque o poder não é deles, se aproveitando da situação em benefício próprio. Né? Esse individualismo que nós estamos vivendo é horroroso. Né? Porque nós vivemos numa comunidade. O mundo é uma grande comunidade. Então nós não podemos ser individualistas, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a mensagem que não pode morrer. Diante de tanta inspiração através da figura de Cristo, nós estamos passando por um momento de pandemia onde muitas pessoas estão tão desesperadas, estão tirando a sua própria vida e Sim. O vírus não se tornou o mal em si. O mal em si é como você se vê, é como você se enxerga, é tudo a respeito de você mesmo. Então, diante do público que está aqui assistindo a gente, qual é a mensagem de esperança que você deixa tanto nesse período de pandemia como pós-pandemia? Como você vê o mundo no futuro? Olha, você falou muito bem, né? O vírus ele despertou o mal de muitas pessoas, despertou o bem em algumas. Né? E eu acho que nos momentos em que a humanidade ela está amedrontada, que ela passa por problemas que ela não consegue resolver ou entender, é justamente nesses momentos que se mostram, né,
aqueles que são bons e aqueles que são maus. Não tem como se esconder. Eu vejo que tanta coisa já aconteceu, né, nesse planeta, nesses milhões de anos em que ele existe, né, vamos ver desde a Era do Gelo até hoje, quanta coisa ruim, porque a gente não sabe medir também o que é ruim, o que é bom quando a coisa se agiganta a esse nível. Então tanta coisa pesada já aconteceu e o bem sempre prevalece. É aquela velha história, sabe? Quando você acorda e o sol ainda está brilhando e você ainda está respirando, você sabe que aquilo continua, né? Que ainda há esperança, que ainda tem jeito. O ser humano tem jeito. É começar a olhar, né, para os exemplos de quem está fazendo certo, de quem está sendo bom. E realmente a gente começar a tirar, sabe, tirar da nossa visão essas pessoas que só fazem mal. Porque a gente não pode fazer o mal a elas, mas a gente pode ignorar. A gente pode, sabe, não querer estas pessoas perto de nós. É procurar o bem, sabe? Deixa que o mal por si só se destrói. Você já ouviu isso? Esse é o ditado que minha mãe mais usava. O mal por si só se destrói. É isso aí. Então, diante desse bate-papo, eu queria que você falasse das novas aventuras que você tem vivido no cinema. Eu tenho acompanhado você nas redes sociais e tenho visto que a produção do último trabalho foi incrível. A gente vê pela maquiagem, pela transformação de personagem que você passou. E já já vocês vão conferir um slide de várias fotos de trabalho que ele está vivenciando no cinema. E eu queria que você falasse sobre esse novo trabalho. O último deles a ser lançado agora foi o Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão, que é um filme fantástico. O Rodrigo é um gênio. O Rodrigo é um gênio, um cara assim, eu admiro muito, né, o trabalho dele, a garra dele. É um cara maravilhoso, foi uma grande honra ser dirigido por ele. E eu, como sempre, eu trabalhei com o coração, com a alma foi legal ouvir dele e das outras pessoas com quem eu trabalhei, que, poxa, sabe que eu fiz um bom trabalho. É maravilhoso isso, né, cara? O diretor chegar, pô, cara, tu fez um trabalho bacana pra caramba, e eu pude ouvir isso do Rodrigo. O filme é fantástico, o elenco é fabuloso, os efeitos são geniais, e o filme estreou no Cine Fantasy, né, a premiere mundial. Eu ainda não sei direito, mas parece que ele está estreando primeiro fora do Brasil, até porque o Rodrigo é um cara muito conhecido fora do Brasil. E além disso, durante a pandemia eu tive assim, gratas surpresas. Eu tenho Estação Rock, que é um filme maravilhoso, que está na Amazon Prime, assistam, que é muito legal. Caio Paduan, Bruna Ramu, Raul Gazola, Luciano Zafir, enfim, um baita de um elenco, e eu faço um personagem muito bacana, que é o Fifi, que é é um personagem muito legal, vocês têm que ver para vocês entenderem. Tem um outro filme estreando na Amazon agora, que está na NetNow, que é o Portaria 243, que eu faço dois personagens, o José e o José. Só quem vê vai entender, porque é um filme que fala da loucura do ser humano, né? É um terror psicológico. Estão vindo mais dois filmes ano que vem, que eu gravei, mas que um já está finalizando, o outro ainda vai demorar mais um pouco. O que deve estrear no final do ano, no começo do ano, o Soviética, do Felipe Ramos, lá de Pernambuco, que eu gravei em Pernambuco, que é um filme de ação bacana pra caramba, comigo, com o Duda Nagli, com o baita do elenco local. E vem aí também o Jorge da Capadócia, do Alexandre Machafé, que também é muita gente legal. Rony Vilela, Adriano Garibe, né, que fazia o Russo comigo na novela, como é que é o nome dele? O Charles Parabéns, e eu faço um baita no personagem, que é o Cássio, que é um filme sobre a vida do São Jorge, né, o Jorge da Capadócia. Estou para gravar 2 em Brasília, um com a Glória Teixeira, premiadíssima, né, e com o Peterson Paim, e outras coisas que estão vindo aí. Então, assim, o momento do cinema está ótimo, está maravilhoso, embora não tenha cinema. Foi tudo para as plataformas, mas graças a Deus, né, tem as plataformas, né? Então vocês podem acompanhar meu trabalho nas plataformas. Mas assim, todo momento ótimo, cara, porque eu estou colhendo aquilo que eu plantei, né? Agora, durante a pandemia. Tive a surpresa também do Brutão voltando no Viva durante a pandemia, passando direto. Agora Força do Querer, que eu faço umas participações como apresentador das lutas
não é nada demais, mas foi legal, né? Foi legal, estive lá, né? Dei a minha cara. E é assim, as coisas vão vindo, fiz umas participações também bacanas naquela série Impuros da Fox, né? Faço um episódio com um personagem muito legal. E fiz também umas participações em umas séries que estão por vir ainda da Warner, da AXN, que estão vindo aí. Então assim, estou num momento bom, cara, estou num momento bom de colher as coisas que eu plantei antes da pandemia. Então genial, isso aí é Deus agindo na nossa vida, sabe? A gente vai, né? A gente vai conversando com ele, aí tem uma hora que ele fala, ó, tá aí, você trabalhou, né? Você não pode pedir e ficar esperando em casa. Né? Não há sementes que sejam plantadas que mais tarde não venham os frutos, né? Então eu te agradeço por esse bate-papo, fico muito contente pela oportunidade de a gente estar se vendo novamente. Você é um artista que eu admiro muito e fico contente por usar as minhas plataformas para estar divulgando o seu trabalho, porque eu acredito naquilo que você faz e você é uma pessoa que por onde passa, as pessoas têm muito boas referências. Continue semeando bem e faça a diferença onde você chegar. Amém. Admiração recíproca. Valeu. Vamos concluir. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau, gente, e até a próxima. Se você gostou, compartilha, se inscreva no canal e adicione o sininho para receber as notificações. Tchau, tchau. Tchau. Salve, tripulantes da Rádio Louca. Hoje eu acabo de inventar o Big Brutão Brasil e a primeira candidata selecionada com 100% dos meus votos se chama Amantia. Esse aqui é o BBB? Jesus, toma conta pros credos. Se você for o BBB, tem que bater no brutão. Marmota tinha que ser, né? Eu tô sabendo que a minha noiva Badia foi selecionada pra participar do programa e eu quero entrar também. Eu vou ganhar e vou dividir o prêmio com ela, porque prêmio eu divido com faca. Olha pra cá, Segura a onda atrás. Pra ganhar aqui, você vai ter que ralar. Esse é o Big Brutão Brasil. É sucesso internacional e mundial. Tem até representante angolano. você que é um angolano rico. Eu sou um angolano pobre, o outro é de Luango, eu sou de Luanda. Eu entendo essa língua toda. Alô? Quem mandou você atender o telefone, mané? Passa logo uma atriz. Alô, senhor? Quem fala no telefone? Tá piada Letícia. O cara vem, não toma conta. Quem vai na frente não tem confessionário. A sua direita na frente, a minha direita. Acabou a tua participação aqui, ô mané. Vai tomar banho pelado. Lá é a bola. Esse é meu lado. Brutão, cadê o Patrick, minha noivinha sensacional? Até numa casa cheia de câmera ele conseguiria não aparecer. Eu sinto lhe informar, mas o Patrick foi eliminado. E com recorde de rejeição, nem a mamãe dele ligou pra cá. Isso é mentira sua, Brutão. Ninguém ia eliminar o Patrick. Porque ele é o favorito do BBB. E mesmo porque o programa sem ele fica sem atenção. E se ele sair, eu vou pedir pra sair. Abadinha, você não pode ir embora, gatinha. Você ganhou um montão de prêmios, um carro zero. E vai ser imunizada como anjo. Ai, que legal! Então quer dizer que eu não vou pro paredão? Não, pro paredão não. Você vai para o quarto do líder, que
que sou eu. Lá dentro tem a cama do líder, o edredom do líder. Ah, mas sabe o que é, Bruton? É que sem o meu noivinho Patrick não tem graça. É que eu e o Patrick íamos ser o casal da casa. Ah, que isso, Abadia, pra mim, você já é a grande vencedora. Vamos lá para o meu quarto, fazer uma festinha pra comemorar. Festa! Ai, eu sempre quis participar de uma festa com bebês. Vamos lá! Vamos! Ai, eu tô ligada que não faz uma festa. Olha, olha eu, Patrick. Brasil! Eu preciso da sua ajuda, Brasil! Eu tô aqui dentro, eu sou bacana, eu sou limpinho, eu sou verdadeiro. E Brutão tá fazendo um complô contra a minha pessoa, a minha gente enquanto ser humano. Um beijo mãe, um beijo vó, Brasil, mentira daqui! Ai, Patrick, tá vendo? Ele tá dentro do confessionário. Isso